Você já parou para pensar que talvez uma parte da humanidade não tenha nascido espiritualmente aqui? Imagina o seguinte cenário. Em torno de uma estrela real do céu, chamada Capella, existe um mundo muito mais antigo que a Terra. Ali vivia uma civilização avançada, com tecnologia, organização social e conhecimento espiritual bem à frente do que a gente tem hoje. Não era um paraíso perfeito, mas já tinha passado daquela fase pesada de guerra por qualquer coisa, vingança por orgulho ferido e disputa de território o tempo todo. Só que dentro desse planeta mais evoluído, tinha um grupo de espíritos que simplesmente não acompanhou a virada moral do lugar. Gente muito inteligente, muito criativa, com grande domínio técnico, mas que se recusava a abrir mão do orgulho, da vaidade, do abuso de poder, da manipulação. Eles queriam os benefícios de um mundo mais elevado, sem o preço da mudança interna. Segundo a teoria dos exilados da Capella, é aqui que a história começa a ficar séria. Em vez de castigar esses espíritos para sempre, as leis espirituais teriam escolhido outro caminho. Deslocar essa galera para um planeta menos evoluído, onde ainda existia violência, instinto, desequilíbrio e muito ego em ação. Um mundo onde eles pudessem sentir na pele o tipo de consequência que causavam e, ao mesmo tempo, usar o que sabiam para ajudar outros a avançar. Esse mundo seria a Terra. De acordo com essa visão, há dezenas de milhares de anos começou uma verdadeira migração espiritual. Espíritos ligados à Capella teriam sido encaminhados para reencarnar aqui, em massa, em diferentes pontos do planeta. Eles não chegaram em naves, não pousaram com tecnologia futurista, vieram pelo processo mais comum do universo. Nasceram como qualquer ser humano, em corpos físicos adaptados a este mundo. E é aqui que a curiosidade pega. O que esses exilados teriam feito quando começaram a reencarnar na Terra? Primeiro, vale entender melhor de onde essa ideia veio. Ela não nasceu do nada na internet. Ela aparece principalmente em dois núcleos: nas obras de Emmanuel, através de Chico Xavier, especialmente em A Caminho da Luz, e no livro Os Exilados da Capella, de Edgar Armond, que pega essa pista e desenvolve toda uma narrativa em cima. Emmanuel fala de espíritos que, por não terem acompanhado o progresso moral do seu mundo de origem, foram acolhidos por Jesus para reencarnar na Terra, num período em que o planeta ainda era muito mais rude e primitivo. Edgar Armond pega essa informação e monta um quadro mais detalhado. Situa a Capella na constelação do Cocheiro, fala em algo em torno de 60 a 65 mil anos atrás, descreve o planeta de origem como um mundo em transição para um estágio mais luminoso, e esse grupo, que não passou de ano, sendo transferido para cá. Dentro dessa narrativa, os exilados não chegam todos ao mesmo tempo em um único lugar. Eles vão se espalhando, encarnando em períodos e regiões diferentes. Armand fala de grandes núcleos, como a Ásia Central, regiões ligadas ao que mais tarde as tradições esotéricas chamariam de Lemúria e Atlântida, e depois áreas que dariam origem a civilizações como Egito, Índia, Mesopotâmia, Grécia e assim por diante. Qual seria a marca desses espíritos? Eles traziam duas características fortes. A primeira, uma memória inconsciente de um mundo mais organizado, mais justo, mais refinado. Uma espécie de saudade cósmica. A segunda, uma inteligência acima da média. Uma facilidade para liderar, criar estruturas, desenvolver técnicas, observar a natureza, entender padrões. Só que tudo isso misturado com orgulho. Então, quando você olha para certas civilizações antigas que parecem saltar na história, com construções complexas, sistemas religiosos estruturados, observação avançada dos astros, leis morais mais elaboradas, essa teoria sugere que parte dessa aceleração veio justamente dos exilados. Na Lemúria, por exemplo,
que é vista por várias tradições como uma das grandes raízes da humanidade, esses espíritos teriam ajudado a humanidade a sair de um estado quase selvagem e caminhar em direção a sociedades minimamente organizadas. Coisas como a descoberta e uso mais sofisticado do fogo, técnicas de agricultura, noções de convivência em grupo, rituais voltados a forças superiores, tudo isso teria recebido forte impulso dessa migração. Depois, na famosa Atlântida, aquela mesma que aparece em Platão, em textos esotéricos e em tantas histórias, o cenário ficaria ainda mais evidente. A Atlântida, nessa visão, seria o ponto em que os exilados conseguiram recuperar boa parte do potencial que traziam de Capela. Tecnologia avançada para a época, conhecimentos sobre energia, domínio de engenharia e arquitetura monumental, templos dedicados a forças espirituais, estudo sistemático dos astros, tudo isso seria reflexo dessa bagagem. Só que o velho problema reaparece: o orgulho. Na mesma medida em que a Atlântida teria crescido, também teria se corrompido. Parte dos exilados, ainda presa à sede de poder, teria usado esse conhecimento de forma egoísta, manipulando populações, distorcendo rituais, usando recursos de maneira destrutiva. A consequência, nessa tradição, seria um grande colapso. Um cataclisma que marca o fim da Atlântida, com sobreviventes se espalhando pelo mundo e levando pedaços desse conhecimento para outras regiões. É daí que surgem as ligações simbólicas entre Atlântida e Egito, entre Atlântida e povos da América Antiga, entre esse continente perdido e culturas que surgem depois parecendo, de novo, adiantadas demais para o contexto em que aparecem. Quando você olha para o Egito Antigo sob essa lente, a coisa fica curiosa. Arquitetura monumental, como as pirâmides, alinhamentos astronômicos precisos, uma religião complexa, uma preocupação extrema com a vida após a morte, rituais que misturam ciência, simbolismo e espiritualidade. Edgar Armond e outros autores veem aí a marca de espíritos que já vinham de longa estrada carregando memórias profundas de outros mundos e outras organizações sociais. O mesmo raciocínio é aplicado a outros povos. Hindus com a ideia de reencarnação e karma, muito antes do espiritismo surgir. Gregos com mitos e filosofias que falam de alma, de mundos sutis, de ciclos de queda e retorno. Povos da Mesopotâmia com códigos de leis muito elaborados para a época. Em todos esses lugares, a teoria dos exilados enxerga um fio comum. Espíritos que já tinham visto esse filme em outro planeta e por isso tinham facilidade de reorganizar tudo mais rápido. Mas é importante entender um ponto. Esses espíritos não eram deuses perfeitos descendo à terra. Eles eram seres em conflito. De um lado, uma bagagem imensa. De outro, um ego resistente. Uma dificuldade grande de se ajustar à proposta de amor e fraternidade que os mundos mais adiantados exigem. Por isso, ao mesmo tempo em que você teria exilados atuando como grandes instrutores, líderes inspiradores, pessoas que puxam o coletivo para cima, também teria exilados responsáveis por guerras, dominações, impérios cruéis, religiões usadas como ferramenta de controle e medo. É o mesmo tipo de consciência manifestada de maneiras diferentes conforme o nível de arrependimento e mudança interna de cada um. Dentro da visão espírita que abraça essa teoria, a grande novidade é a seguinte: a Terra não teria sido apenas um laboratório para almas simples evoluírem, mas também um hospital-escola para espíritos mais antigos que falharam no mundo anterior e vieram acertar o passo aqui. Segundo essa tradição, muitos dos espíritos que hoje encarnam na Terra
ainda fariam parte desse grande grupo de consciências que veio de Capela em algum momento remoto? Não dá para apontar o dedo e dizer você é, você não é, mas a ideia é que boa parte da humanidade atual carrega misturado no seu histórico espiritual passagens por outros mundos, incluindo esse exílio. Essa sensação de não pertenço totalmente, que muita gente sente desde criança, é às vezes interpretada por quem gosta dessa teoria como um eco distante dessa mudança de planeta. Aquele incômodo ao olhar para a brutalidade do mundo, a impressão de que as coisas são mais atrasadas do que deveriam ser, a saudade de um lugar que você não lembra conscientemente, tudo isso nessa visão seria sintoma de um espírito que já provou uma realidade mais organizada e ainda está tentando se ajustar à escola que frequenta hoje. Se a história dos exilados começa com essa queda de Capela para a Terra, o que acontece depois? Segundo a teoria, nada foi resolvido em uma encarnação só. Esses espíritos começaram um ciclo longo de nascimentos e renascimentos aqui. Foram vivendo em tribos, em cidades antigas, em impérios, em aldeias simples, em diferentes épocas e culturas. No início, a resistência teria sido enorme. Consciências acostumadas a uma sociedade mais equilibrada, mais organizada, de repente presas em corpos mais grosseiros, em ambientes de violência, doenças e ignorância. Isso, nessa visão, gera muita revolta. A alma sabe que já viveu algo melhor, mas não lembra direito de onde. Sente-se rebaixada, humilhada, deslocada. Daí vem aquele pacote: arrogância, impaciência, vontade de mandar em tudo, somado a uma melancolia estranha, uma saudade sem nome. Com o tempo, o próprio desgaste dessas experiências começa a quebrar essa casca. Vida após vida, essas almas passam por perdas, frustrações, responsabilidades, quedas e recomeços. Em algumas encarnações estão no topo, mandando. Em outras, estão do outro lado, sentindo na pele o que fizeram os outros sentirem. A ideia é simples. A reencarnação aqui funciona como um sistema de ajuste fino. Cada vida mexe em uma parte do orgulho, da vaidade, da dureza. Não vai sendo pago tudo de uma vez, mas virando aprendizado aos poucos. Segundo essa tradição, uma parte desses exilados se cansa de bater cabeça. Em algum ponto, a ficha cai. A pessoa começa a sentir culpa real, não só medo de punição. Começa a se importar com o sofrimento alheio, a querer reparar, a usar a própria capacidade para ajudar em vez de explorar. A partir daí, esses espíritos começam a ocupar um outro papel na história do planeta. Viram professores, fundadores de escolas filosóficas, líderes mais justos, reformadores, missionários dedicados ao bem, pessoas que tentam puxar a humanidade um pouco para frente. Já outros, ainda presos ao próprio ego, continuam repetindo velhos padrões. Reencarnam como chefes autoritários, figuras de poder obcecadas com o controle, manipuladores religiosos, agentes de violência organizada. Mas mesmo esses, mais cedo ou mais tarde, vão acabando esbarrando na própria colheita. Isso tudo encaixa com o princípio central do Espiritismo. Ninguém está condenado para sempre e ninguém pula a etapa. O espírito pode avançar muito intelectualmente e continuar atrasado moralmente, mas chega uma hora em que essa diferença cobra um preço. A teoria dos exilados usa Capela como um exemplo extremo disso. Um ponto que muita gente pergunta é: isso é doutrina oficial do Espiritismo? Está em Kardec? Resposta direta: não. Allan Kardec, nas obras básicas, fala de pluralidade de mundos habitados, de migração de espíritos entre planetas, de mundos de provas de generação, de mundos mais e menos adiantados. Fala da justiça divina funcionando através dessa diversidade de moradas. Mas Kardec não cita Capela, não descreve esse exílio específico,
Não dá datas nem nomes de civilizações perdidas. Quem amarra o tema Capela é Emmanuel, quando solta a informação de espíritos vindos de lá para a Terra em A Caminho da Luz. E principalmente Edgar Armand, que pega essa informação e constrói todo um cenário em torno dela. Depois, outros autores espiritualistas, teosofistas e esotéricos vão costurando mais paralelos. Então, no Espiritismo, isso é visto mais como uma teoria complementar, uma leitura possível, não como dogma obrigatório. Tem espírita que gosta muito do tema e estuda a fundo. Tem espírita que prefere deixar isso de lado e focar no essencial: reencarnação, lei de causa e efeito, reforma íntima, caridade, etc. Nesse ponto, vale separar bem. Uma coisa são os princípios gerais. Eles têm mais consenso. Outra coisa são as narrativas específicas, como Capela, Atlântida, Lemúria, que servem muito mais como imagens para entender conceitos do que como história oficial certificada. Mesmo assim, essa teoria ganhou força porque ela responde algumas perguntas que muita gente tem. Por que certas civilizações parecem surgir do nada, com um nível alto de organização? Por que alguns povos trazem uma espiritualidade complexa desde muito cedo? Por que tanta gente sente essa sensação de exílio, de não pertencer à Terra? Por que vemos, ao mesmo tempo, tanta capacidade intelectual e tanta imaturidade moral? Os exilados de Capela são uma tentativa de explicar isso num quadro maior. Outra conexão forte que essa teoria faz é com a ideia de transição planetária. Na visão espírita, a Terra está saindo devagar da condição clássica de mundo de provas e expiações, caminhando em direção a um mundo de regeneração. Não é que de um dia para o outro tudo vai virar paz e amor. É um processo longo, com muito conflito, crise, confronto de valores, queda de sistemas antigos. Parte dessa transição envolve uma espécie de triagem moral. Espíritos que já estão mais inclinados ao bem, mesmo ainda com defeitos, tenderiam a permanecer na Terra renovada, reencarnando aqui para consolidar esse novo clima. Já espíritos que insistem conscientemente na maldade, no abuso, na violência deliberada, tenderiam a, com o tempo, serem encaminhados para mundos ainda mais atrasados, onde o tipo de experiência que eles precisam viver ainda faz sentido. Percebe o paralelo? No passado remoto, Capela teria vivido algo parecido. O planeta sobe a faixa vibratória, uma parte acompanha, outra não. Essa parte é deslocada para um mundo mais denso. Agora, a Terra se move e uma dinâmica parecida se repete com espíritos que ainda não conseguiram se alinhar com a proposta de um planeta menos bruto. Isso não quer dizer que esses espíritos serão destruídos. A ideia continua a mesma: exílio educativo. Só que agora, não de Capela para a Terra, e sim da Terra para outros mundos. Dependendo da linha espiritual que você escuta, esses novos destinos nem são nomeados. O foco não é um mapa astronômico, e sim a lógica. Quem está resolutamente preso ao mal não acompanha uma regeneração moral. E você, no meio disso, onde entra? Essa teoria costuma despertar uma curiosidade quase automática. Será que eu fui um exilado de Capela? Tecnicamente, não tem como provar. Não tem teste garantido, não tem selo espiritual. Então, o jeito mais saudável de lidar com essa pergunta é assim: use essa história como um espelho, não como rótulo. Se você se sente muito deslocado da mentalidade comum do mundo, se tem uma mistura de cansaço moral e vontade real de mudar, se percebe em você tanto uma parte orgulhosa quanto uma parte que está cansada desse orgulho, essa teoria serve para te dar contexto, para dizer: não é à toa que a Terra parece tão caótica e não é à toa que você se sente meio exilado dentro dela. Mas em vez de ficar obcecado com sou ou não sou capelino, a pergunta mais útil é: o que eu faço com essa sensação? Porque seja qual for a sua origem espiritual, você está aqui agora, nesse planeta, nessa época, com esse corpo, com essas relações. E a proposta, tanto no Espiritismo quanto em várias outras tradições, é bem clara: aproveitar o tempo de encarnação para ajustar o que está torto,
diminuir o estrago que você faz, aumentar o bem que você causa. A teoria dos exilados de Capela encaixa com muitas outras visões que falam de quedas e retornos. As quedas dos anjos em tradições cristãs esotéricas, as eras de luz e trevas dos hindus, as raças raiz da teosofia, os ciclos de ascensão e decadência em escolas gnósticas. Em todas aparece a mesma linha. Espíritos se afastam da luz por orgulho, mergulham em mundos mais densos, aprendem de forma dura, sobem de novo. Capela é um caso específico dentro desse pano de fundo geral. Para curiosidade, ela entrega bastante coisa. Um cenário cósmico com outros mundos em jogo, uma explicação simbólica para civilizações antigas avançadas, uma narrativa para a sensação de exílio interior que muitos sentem, um paralelo interessante com o momento atual da Terra. Mas ela também traz um recado menos glamuroso. Por trás desse mito bonito, tem uma coisa bem simples dizendo: orgulho demais derruba até civilização evoluída. E é aí que o tema deixa de ser só história distante e encosta na sua vida. Quando você explode por qualquer coisa, quando não admite erro, quando quer ter razão a qualquer custo, quando usa o que você sabe para humilhar, manipular ou controlar alguém, você está repetindo, em escala pequena, o mesmo tipo de movimento que, nessa teoria, derrubou gente de um mundo mais avançado para um menos adiantado. Ao mesmo tempo, quando você usa sua inteligência para ensinar, organizar, proteger, criar algo útil, cuidar de quem está mais perdido, você está fazendo o caminho inverso, usando a mesma capacidade da forma que Capela não usou na época da transição. Em resumo, o que a teoria dos exilados de Capela faz é pegar a história da humanidade e colocar dentro de um tabuleiro maior, com outros mundos, outras fases, outros ciclos, e ela coloca você, sem cerimônia, dentro desse jogo. Você é só um humano vivendo num planeta complicado. Sim, mas nessa visão, você também é uma consciência muito mais antiga, que já passou por cenários que a sua memória atual não alcança. Parte do caos que você vê hoje seria resultado de erros muito antigos, seus e de milhares de outros espíritos. Parte do progresso que você vê hoje também. No fim, a pergunta que fica depois de ver esse tema não é: Capela existe mesmo? É: o que eu vou fazer com a chance que eu tenho agora? Se essa teoria acendeu a tua curiosidade, já deixa o like, se inscreve aqui no Nexus Astral e compartilha com alguém que também sente essa saudade estranha de um lugar que não sabe qual é. A gente segue fuçando esses pedaços esquecidos da história espiritual juntos, episódio por episódio.